Perfeito. Pronto. Perfeito. Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso segundo e penúltimo, né, encontro síncrono da disciplina de didática. Nesse encontro de hoje, a gente tem duas questões, tá? Uma é discutir com vocês em relação aos módulos 1 e 2 e fazer um balanço, né, do que aconteceu ao longo desses módulos e interagir com vocês um pouco também para sentir como que foi o processo para vocês. E aí o professor Fernando ele vai trazer para discussão o que vai acontecer a partir dos módulos 3 e 4, certo? Bom, então, falando do módulo 1 e do módulo 2, o módulo 1 já se encerrou, né? Teve um pequeno atraso, mas aí a gente acabou estendendo um pouco a postagem do módulo 1, porque a gente teve aquela atividade síncrona um pouco depois, então vocês tiveram um prazo maior e, de fato, o retorno de vocês foi bem alto, tá, gente? Dos 19 alunos matriculados, 15 enviaram, né? E aí tem o André aqui na sala que vai enviar, então vão ser 16. Então, só 3 alunos não postaram, né, a atividade, que é um número bastante significativo. Em relação ao conteúdo, né, dos textos de vocês, eu gostaria de parabenizar de forma geral, né? Já fiz os comentários para cada texto. De forma geral, quase todos atenderam a proposta, que era escrever fazer uma reflexão sobre o que é didática, né? E trazer também nessa discussão algum tipo de experiência que vocês tiveram. Alguns alunos não fizeram essa articulação, né, entre uma experiência enquanto aluno mesmo, ou experiência docente que vocês possam ter vivenciado, articulado com os conceitos básicos de didática, mas como na comanda da atividade não estava isso explícito, a gente só tinha solicitado isso de vocês na atividade síncrona, eu acabei não descontando pontos de quem não fez, tá? Que deveria estar escrito na comanda, como não estava, na verdade eu só pontuei as avaliações. Uma outra questão também que foi pouco frequente, mas assim, foi um outro ponto que eu percebi, em relação à formatação, tá, pessoal? Tem lá na atividade tem lá a formatação do trabalho, é importante que vocês aprendam a seguir essas formatações. Parece uma coisa chata, mas o Fernando pode até me ajudar nesse aspecto, né? Todo trabalho acadêmico, seja um artigo, seja um TCC, seja uma tese, uma dissertação, você tem que seguir uma forma de entrega, né? Tem a questão da formalidade do texto, mas você tem a questão da formatação do texto. E alguns de vocês não atenderam a formatação, que é espaço justificado, espaçamento em e-mail, colocar um título na atividade, né? Então, isso é uma coisa que vocês precisam ficar um pouco atentos para fazer, porque é algo que faz parte de ter curso superior, sabe? Digamos assim, uma habilidade que a gente espera que um aluno de curso superior ele tenha, né? Que ele já faça isso, né, durante a graduação. Gostei muito das experiências que vocês relataram, muitos de vocês trouxeram a questão dos exemplos que vocês tiveram, né, assim, realmente vocês conseguiram perceber essa dimensão da didática, que são os modelos, né, de professores que a gente experiencia ao longo da nossa história, e aí vocês trouxeram, né, teve alguns alunos até que apontaram modelos que eles gostariam de seguir e modelos que eles não gostariam de seguir. Seguindo ou não seguindo são modelos, né? Então eu achei bastante interessante essa perspectiva. Definição de didática com foco na questão do ensino, mas que tenha em vista objetivos de aprendizagem, né? Então a didática ela cuida do ensino, mas não pode se perder de vista que o ensino ele tem um sujeito para quem ele é destinado. E esse sujeito ele é importantíssimo, né? Que é o aluno. Tá? E muitos de vocês trouxeram isso para a discussão. Então, eu gostei bastante, vocês estão de parabéns, acho que o módulo 1 foi um sucesso. Agora, em relação ao módulo 2, que veja, o módulo 1 ele traz um conceito geral de didática, o módulo 2 ele traz dois aspectos que têm a ver com a relação professor-aluno e a ensinagem e aprendizagem, né? É como se fosse duas faces da mesma moeda, né? Professor, ensinagem, aluno, aprendizagem. Então, por isso que está nesse módulo. Até o momento, tem duas atividades nesse módulo, que é fazer um vídeo sem edição, que é o Minuto Lumière. Só 2 alunos postaram até o momento esse vídeo. E a atividade 3 vocês fazerem uma apresentação de PowerPoint com 5 imagens, que pode ser desenhos ou fotos,
que ilustrem os conteúdos de ensino. Vocês não podem pegar a imagem pronta da internet, tá, gente? Vocês têm que produzir ou desenhar ou fotografar, tá? Porque é importante que vocês tenham autoria, certo? Então, porque vocês produzindo nessas imagens, vocês trazem um olhar. Mas como é que eu vou tirar foto de uma sala de aula? Vocês podem fazer com bonequinho, tá? Não precisa ser pessoas. Vocês precisam ilustrar, certo? E aí vocês podem usar qualquer coisa para poder fazer essa ilustração desde que atenda o tema. Os 2 minutos no MEC que foram enviados até agora estão fantásticos. Eu gostei demais dos dois. Um deles retrata uma relação com a questão da chuva e a dimensão da aprendizagem, né? Bem interessante. E o outro traz uma situação do cotidiano nossa, né? Essa questão da pandemia que a gente mistura, né? A realidade acadêmica com a realidade nossa doméstica, né? Então, ao mesmo tempo que você tem lá um texto que você está lendo, você tem um armário, né? Do quarto, né? Ou os quebra-cabeças que ilustra a parede da sala, né? Então, esses 2 vídeos eles atenderam perfeitamente ao que a gente está esperando, certo? Tem uns exemplos lá na atividade, mas eu vou retomar agora rapidamente, antes de passar a palavra para vocês, para a gente fazer uma avaliação desses 2 módulos, né? Pelo menos até agora, e aí depois o professor Fernando ele comenta um pouquinho do módulo 3 e do módulo 4. Bom, pessoal, aqui no módulo 2, a atividade 12 é o Minuto Lumière, que é fazer um vídeo, na verdade, de 1 minuto, que retrate a questão, né, da ensinagem-aprendizagem e da relação professor-aluno. Esse vídeo, ele não deve ter sonorização nem edição, tá? Porque ele é baseado no primeiro tipo de filme que foi feito, por isso que chama Minuto Lumière, que é baseado naqueles vídeos, né? De representação da realidade que os irmãos Lumière fizeram no início do cinema, certo? Aí tem uma videoaula aqui que fala um pouquinho o que é o Minuto Lumière, bem tranquila, e aí alguns exemplos, tá? De Minutos Lumière, que não tem essa relação com ensino-aprendizagem, né, e relação professor-aluno, mas só para vocês terem uma ideia da estrutura. Até eu coloquei um que eu fiz numa atividade da especialização que eu e o professor Fernando fazemos, né, que a gente tinha liberdade de fazer sobre qualquer tema. E aí eu fiz uma com a minha gata e a minha cachorrinha, certo? É importante vocês verem o texto, que ele traz um embasamento teórico para vocês poderem ter uma intencionalidade ao fazer esse Minuto Lumière. E a atividade 3, vocês têm um texto de base, né, um vídeo também de apoio, que tem uma relação direta com esse texto, e aí vocês precisam, né, fazer uma apresentação de PowerPoint, na qual vocês coloquem 5 imagens que ilustrem a relação professor-aluno, certo? Imagem tem que ser autoral, ou seja, pode tirar foto, pode fazer desenho, não pode pegar foto da internet, imagens já existentes na internet, tá? E aí, o primeiro slide, vocês devem colocar as informações, tá? Universidade, atividade, disciplina, nome completo, matrícula e a data, certo? Para identificação. E aí, tanto o Minuto Lumière quanto essa sequência de imagens, vocês devem postar até o dia 19 de agosto, tá, pessoal? Hoje é dia 14, então vocês têm 5 dias aí para ler os materiais, verem os vídeos e postar as atividades, tá? Tem uns fóruns de dúvidas, se tiver alguma dúvida pode postar lá ou mandar a questão no grupo do WhatsApp da disciplina, certo? Ou mesmo entrar em contato com a se vocês não conseguirem entrar em contato comigo com o professor Fernando, vocês podem entrar em contato com a Marília, tá, monitor. Mas eu acho que está tranquilo, que assim, até o momento foi bem sossegado. E aí eu queria saber de vocês o que vocês sentiram, como foi a questão da produção do texto, qual que é a perspectiva de vocês para a produção desse Minuto Lumière, da prancha de fotos. Eu queria usar agora esse tempinho para a gente trocar umas ideias sobre isso. Aí vocês podem fazer via chat ou usar o microfone, tá, gente?
A Bruna fala que gostou muito de produzir os textos. Eu gostei bastante do seu texto, tá, Bruna? Particularmente, ficou muito bem estruturado. Eu achei interessante as experiências que você trouxe. Exato. Foi legal pensar na experiência que eu tive no ensino médio, vendo agora de fora. Nossa, é bem legal essa perspectiva, né? Que, por exemplo, a nossa formação, ela começa lá atrás, né? Quando a gente pisa Exato. na escola e como nós vamos ser futuros professores, essas experiências, elas já fazem parte da nossa jornada, né? E essa questão de produzir texto, né, Galego, é uma habilidade, é algo extremamente importante na academia, na nossa formação, em todos os aspectos da nossa vida, até no egresso, né? Você que fez letras aí, e tem a formação também na pedagogia, sabe dessa importância da estrutura do texto, né? Exato. Né? E assim, a reflexão a partir de um texto, ela é diferente de uma reflexão sem que a gente faça o registro, né? O registro, ele demanda um processo de elaboração mental, que talvez só a discussão não permita, né? Então, assim, é muito importante mesmo que vocês escrevam, né? Uma sugestão que eu gostaria de dar para vocês é que, assim, quando vocês tiverem essa experiência em sala de aula, tentem registrar os sentimentos de vocês. Porque quando você registra, você consegue colocar no papel aquilo que você vivenciou naquele momento, né? E aí, quando você volta para essas anotações, você já amadureceu a questão e aí você consegue olhar de fora, sabe? E aí isso ajuda muito na prática profissional, né? Docente. O Rodolfo ele disse que foi tranquilo as atividades, e o vídeo foi bem diferente. Eu gostei também do texto do Rodolfo, o vídeo, eu com ele pessoalmente, foi bem bacana. Ele que trouxe a questão da, do cotidiano, né, dentro da quarentena, que você utiliza o computador tanto para atividade de lazer, mas também para a questão do estudo, dentro do espaço doméstico, né? Então, eu achei fantástico isso, que é uma dimensão nova, né, da ensinagem e aprendizagem. Eu acho interessante a produção de vídeo, né? Lógico que às vezes a gente tem um trabalho com isso, a questão da gente exercer a nossa criatividade, né? E exercer toda uma organização ligada a uma intencionalidade, né? O vídeo não é feito de maneira aleatória, então esse aspecto é, é um aspecto, eu acho que diz um pouco dessa questão quando fala de ser algo diferente, né? Na formação aí com o professor Gustavo, trabalha muito cinema e educação, eu também aí colaboro nos trabalhos, essa questão de produção é, audiovisual, eu acho que é uma dos pontos, assim, fortes aí dentro da formação aí dos nossos alunos das ciências biológicas. Perfeito. Eu gostaria de ouvir todos, para falar a verdade, né? Porque cada um de vocês trouxe uma perspectiva diferente nos textos, né? Por exemplo, o Dan, ele tem experiência docente, porque ele já lecionou um cursinho dentro do IFTM, né? Acho que seria legal também Uhum. relatar, porque é uma outra perspectiva, né? A Débora também trouxe algumas questões interessantes, a Rebeca também. Acho que seria legal que cada um de vocês comentasse um pouco dessa reflexão do texto que vocês fizeram. Para os outros, porque assim, eu li todos, né? Mas os colegas não. E o professor Fernando também não está a par, né? Porque a atividade no módulo eu estou responsável. Então, para colocar até o professor Fernando a par, né, Fernando? Pessoal, não fiquem tímidos, não. Débora, você gostaria de comentar seu texto? Vocês estão desanimados, né, gente? Posso Por que falar vocês sobre o estão... meu? Pode, Bruno. Então, no meu texto eu falei mais que no meu segundo ano do ensino médio eu conheci uma professora no meu curso técnico de geologia e quando eu vi ela eu pensei, eu não sabia nem o que eu queria da vida, mas eu pensei, eu preciso ser igual a essa mulher. E ela dava exemplo pra gente, por exemplo, a gente não entendia as coisas e aí ela
usava uma comida, um bolo, para explicar como eram as coisas da geologia. Isso fazia a gente ter outra perspectiva das coisas, era muito mais fácil de entender. E no mesmo curso, um outro professor do técnico, não, de matemática, desmotivava a sala inteira, não fazia questão nenhuma de estar presente, de ser amigo dos alunos, ao contrário dela, que conversava de tudo da vida com a gente, tipo, qualquer problema que a gente tinha, a gente podia conversar com ela, e ela era bem aberta. E aí que metade da minha sala reprovou em matemática, e entre outras matérias, mas eu percebi muito isso, que a interação do professor afeta até esse ponto da aprendizagem, porque a gente não tem intimidade se é um professor sem didática, sem vontade de ensinar. E aí acaba que no final tudo dá errado. Quer comentar, Fer? Olha, suas palavras me faz pensar sobre essa questão dos professores nos marcarem, né? Com a maneira de ser, né? Desse processo que envolve, assim, uma afetividade, mas ao mesmo tempo envolve uma organização para o trabalho, né? Por se fazer docente, para ter essa relação legal com o aluno para que ele aprenda, né? E me faz lembrar também da minha época do colegial, assim, na época a gente chamava de colegial, né? É o ensino médio. Eu lembro, nunca esqueço da minha professora de literatura. É uma pessoa que, assim, que marca profundamente minha vida, porque ela, quando ela começava a falar das escolas literárias, e principalmente aquelas escolas onde a poesia estava muito presente, ela começava sempre a aula declamando, né? É, poemas, e ao mesmo tempo fazendo com que a gente interpretasse, e ao mesmo tempo a gente se envolvesse num diálogo. Então era muito legal. A literatura brasileira era muito presente ali na época do ensino médio, e ela fazia isso com uma mediação que valorizava as nossas interpretações e a nossa produção textual. É por isso que quando fala da produção textual, quando vocês colocaram no chat, essa professora de literatura, ela valorizava essa produção textual a partir do contato com a literatura brasileira, né? Então ela me marca, ela é uma pessoa assim que, quando eu olho minha trajetória como docente, eu vejo que parte dela está em mim, e eu tenho muita saudade dela. Esses dias nós vimos fotos num grupo do Facebook que montaram, assim, da época, porque eu sou estudante da década de 90, e aí nós vimos fotos dos nossos antigos professores aí, foi, assim, uma nostalgia, não nostalgia, assim, no sentido negativo, mas relembrar, né? Relembrar as nossas referências. Você falando aqui, vem na memória, né, assim, os diferentes professores, né, porque eu acho que desde cedo eu sabia que eu ia ser professor, porque eu sempre tive um amor incondicional pela escola, assim, né, eu adorava. Tinha vários colegas que eu odiava ir para a escola, eu adorava ir para a escola. Para mim, quando era época de férias, era um horror, porque eu perdi, assim, uma das coisas que eu mais gostava de fazer no meu dia, que era estar na escola, né. E aí eu lembro que quando eu entrei na escola, eu morava no estado de São Paulo, numa cidadezinha chamada Brodowski. E como eu fazia aniversário em julho, e em São Paulo tinha uma legislação que obrigava quem fazia aniversário, por exemplo, fazia 7 anos naquele ano, não podia ir para a pré-escola, tinha que ir para a primeira série. E aí me colocaram na primeira série. Só que eu era muito infantil, porque eu era mais novo do que o resto da classe, né? E aí, começando os estudos lá, eu não conseguia aprender a ler. Eu já sabia ler, porque eu entrei para a escola já sabendo ler, porque minha mãe, ela lia historinhas para mim, eu pedia para ela acompanhar com o dedo. Então, assim, eu conhecia as letras e sabia ler. Então, se você me desse um texto para ler, eu conseguia ler. Só que, claro, que eu não conseguia escrever, porque a letra da escrita não é igual à letra do livro, né? Porque
essa letra que vocês digitam aqui não é a letra igual que a gente escreve. E na época que eu fui alfabetizado, a gente era obrigado a aprender a escrever, né, Fer? Com letra cursiva, a gente era obrigado. Você não tinha escolha, você fazia daquele jeito, não tinha essa de escrever em letra de forma. Você tinha que escrever em letra cursiva. LG, só de cortar assim, eu lembro que a Débora está falando do ensino fundamental, né? Era muito interessante, a minha professora, nós estudávamos os verbos, né? Conjugar os verbos, e ela fazia com que a gente fizesse essa conjugação no caderno de caligrafia. Tinha que Então escrever era muito. muito interessante, assim, era trabalhoso, mas ao mesmo tempo foi assim, pelo menos para mim foi muito interessante, assim, na minha formação aí, na É, minha, na minha trajetória. minha letra melhorou 1000%, mas assim, era muito foco na forma, né? Foda-se se você estava entendendo aquilo que você estava, né? E aí essa professora não conseguia, eu lembro que aí eu fui tentar escrever meu nome, imagina, Luiz Gustavo da Conceição Galego. Eu escrevi e passei, já viu que caderno, brochura, eles têm um limite, né? Do lado direito e do Sim. lado esquerdo. Eu passei esse limite, ela puxou meu cabelo e me deu um tapa na minha nuca. Porque era uma professora que era da época da ditadura militar, né? Eu fiz primeira série em 82, 83, né? E aí essa professora era dessa época, já era uma senhora, né? E ela me agrediu. Aí eu não conseguia aprender. Eu tinha vontade de ir no banheiro, eu não pedia, eu fazia xixi, cocô nas calças, todos os dias. Porque eu tinha, assim, trauma, trauma. E essa professora falou para minha mãe que eu tinha retardo mental, que eu tinha que estudar na PAI, que eu não podia estar numa escola regular. Aí minha mãe me levou num psicólogo, fez todos aqueles testes lá de QI. Aí o psicólogo falou assim que quem precisava ir para a PAI era ela. E aí minha mãe foi lá conversar com ela na escola e ela me contou na época, né, que eu era bem novinho. Logo a gente mudou de estado, mudou para Minas, e em Minas era o contrário. Se você fizesse aniversário a partir de junho, você não tinha que ser matriculado na série anterior, né? Então, como eu fazia, né, 7 anos em julho, eu fui colocado na pré-escola. E aí, o anjo da minha vida, que mudou completamente minha relação com a escola, que foi a dona Irene Ruth Freitas. Eu lembro o nome dela até hoje, dona Irene Ruth Freitas, que ela conseguiu, assim, me trazer de volta, porque eu provavelmente seria outra pessoa, se eu tivesse continuado nessa escola. Eu não conseguiria, acho que, terminar o fundamental, por causa dessa professora. A Né? Débora fala, olha que interessante que a Débora fala, ainda bem falando assim que é importante relatar o ensino fundamental e essencial no aprendizado, Sim. né? Aí ela fala no finalzinho assim, que ainda bem que a questão das libras entrou em vigor atualmente, que não era um tema muito presente, e me fez lembrar de uma produção que a gente até divulgou lá no grupo das ciências biológicas, sobre as ciências, né, ligada aí à biologia, um livro em libras. Então, essa questão da educação especial é algo bem interessante, né? Esse movimento, esse crescimento que tem muitos desafios. Eu participei de um congresso nacional de educação uma vez, eu e uma amiga, né, professora, e aí os palestrantes trouxeram esse tema, né, falando como é importante nós avançarmos nesse tema. Muita coisa já aconteceu de interessante, mas precisa avançar mais, né? Exato. Essa questão Muito essas atividades, né, que possibilitem a aprendizagem de todos, né? É interessante colocar essa questão das deficiências, né? No caso de livros e tudo mais, mas tem outras questões também de incluir as pessoas, né? Que, por exemplo, aquele aluno que é mais rebelde, que sai fora do padrão, como que funciona, né? Na época que eu e o Fernando a gente fez educação básica, questão dos negros, gente, era uma coisa muito séria, tá? A escola ela era para todos, só que na hora do vamos ver, na hora que você estava na escola mesmo, tinha um predomínio de pessoas brancas na escola. Geralmente os negros eles não conseguiam nem concluir o ensino fundamental, por causa das situações que eles eram expostos, né? Então tinha a escola democrática, teve a democratização da educação, isso no período, né, nos anos, quando vocês estudarem história da educação, vocês vão ver isso,
que esse movimento acontece a partir do final dos anos 60, começo dos anos 70, portanto, no período, né, da ditadura militar. Nos anos 80, a democratização escolar ganha uma força enorme, só que ela só vai se concretizar de fato nos anos 90, né? Que aí tem uma série de outras políticas que são implantadas. E aí, nessa época, quer dizer, dos anos 80, começo dos anos 90, né, final dos anos 80 todos e começo dos anos 90, a escola era para todos. Só que o sistema escolar era altamente excludente. Então, todo mundo podia frequentar a escola. Só que a forma que era conduzida, né, o processo de ensinagem, você tinha um público específico que queria ser para quem se destinava. Né? Então, por exemplo, aquela pessoa que era trabalhadora, ela tinha muita dificuldade de acompanhar a escola, porque o nível de exigência que se tinha, né, de certas formalizações, tá? A gente não está falando de questão de ser uma educação de qualidade, estou falando da exigência de certos conteúdos, da forma que era exigido, né? Tinha coisa que você tinha que escrever igualzinho do livro, idêntico, literalmente copiar, senão você era reprovado, sabe? Então, isso acabava sendo um fator de exclusão muito grande. Então, a escola era aberta para todos, mas na prática não era assim que funcionava. Só vai mudar nos anos 90 mesmo. E é interessante como, Fernando, a gente de outra época, então a gente tem essa visão da escola que é um pouco diferente, né? Vocês vão pegar outras questões, né? Por exemplo, a questão dependendo do estado que vocês estejam, né? De que vocês fizeram educação básica, a progressão continuada, a questão dos ciclos, né? Ao invés de anos. Então, tem algumas coisas que mudaram, assim. A Bruna falou, o André fez caligrafia, né? O André é novo, né? Você vê ainda pedindo caligrafia. Eu não sei, eu tenho um problema com essa questão de exigir caderno de caligrafia. Para mim, minha letra melhorou e tudo mais, mas eu acho que o tempo usado para caligrafia poderia ser usado para outras coisas, sabe? Mas pensando agora, né? Na época, minha mãe obrigava a fazer, se não fazia, apanhava. A Débora vivia sendo beliscada porque conversava demais. Isso é uma coisa que você vê. A Débora também é nova, né, gente? Porque essa professora que me bateu, ela não era uma professora. Porque os professores dos anos 80, eles não batiam mais, tá? É uma professora que, na verdade, ela era dos anos 60, né? E eu conversei com essa professora depois de adulto, porque ela morava em Brodowski, eu levei uma turma da escola que eu dava aula para visitar o Museu do Portinari, e aí eu fui até a casa dela conversar com ela. E agradecer, falar para ela que eu estava grata à minha mãe dela não ter seguido o que ela tinha falado. Não sou de escorpião, tá, gente? Mas eu precisei fazer isso. Né? Boa! A Bruna, no ensino fundamental, eu tinha uma professora de matemática que batia na mesa, gritava o nome e mandava falar a tabuada. Pergunta se eu aprendi tabuada, de tanto medo que eu tinha, não sabia nada. Tabuada era minha mãe. Gente, a minha mãe era ela que era, digamos assim, a responsável por eu aprender a tabuada. Era firme o negócio. Muito interessante também o papel da família, né, no processo da educação. Lógico, a escola tem um papel, mas, assim, as lições que os professores passavam, né, pelo menos aí quando eu estava no ensino fundamental, na minha experiência, eram completamente acompanhados pela minha mãe. Muito interessante. Completamente. Os meus colegas, Fernando, todo mundo tinha a mãe e o pai, né, que acompanhavam, mas eu não sou filho de brasileiros, né? Entende? Aí, na cultura europeia, os pais não acompanham lição. Isso não existe isso. Dos pais, eles acompanharem a lição. O filho se vira sozinho. E aí, eu achava mó estranho, porque os coleguinhas todos falavam que a mãe tinha ajudado e tudo mais, e minha mãe nunca me ajudou a fazer uma tarefa, nem eu, nem meus irmãos, porque é da cultura deles, isso não. Né, a sua responsabilidade é muito interessante, porque aí mas aí tem uma questão cultural forte, né? Eu acho importante essa questão dos pais. Minha mãe, ela fazia de uma forma para eu cumprir. Era isso. Eu tinha que cumprir. Ó, a professora passou a atividade, você tem atividade para fazer em casa, você vai fazer. Eu tive esse sistema de criação, né? A minha era assim, tipo, quer fazer, faz, não quer, problema seu. Quer estudar, estuda, não quer estudar, problema seu. Era bem assim, sabe? Mas é outro olhar, né?
E assim, não sei se todos os europeus, né? Os portugueses são assim, né? Eu não sei se os italianos são assim também, por exemplo. Que o brasileiro tem é muito forte a cultura italiana aqui, né? Não sei se essa questão da família, como é que funciona, mas para os portugueses não é muito. Isso é meio. Varia, né? Eu acho que varia. É, Varia. mas é isso. É, o Dan saiu, né? Seria tão legal o Dan compartilhar, porque ele trouxe uma questão lá da experiência que ele teve no IFTM. A Rebeca também saiu. Minha tia vice-diretora e fazia muita questão de ocupar as lições e afins. Quem é filho ou sobrinho ou neto de professores, eu sei que a relação é um pouco diferente, sabe, André? Que eu lembro da escola que eu dei aula, quando tinha alguém que era filho de professor, eu lembro que era diferente. Tem uma cobrança, que eu acho que é porque já está no meio escolar também, né? Aí você tem essa pressão extra. A minha tia, ela era psicóloga pelo estado e depois ela virou vice-diretora de uma escola aqui, até inclusive no mesmo bairro que eu moro, aqui no Araxá. Aí ela fazia muita questão de acompanhar as questões, as lições, ela que pedia o boletim, né, todo de bimestre, pá. Hoje eu reconheço isso como um privilégio, acima de tudo, um Com privilégio muito certeza. grande que eu tive, incentivo bastante, assim, no ensino. Desde cedo, né? Eu também tenho esse sentimento, assim, em relação. Lógico, foi até um certo ponto, né? Eu falo mais no ensino fundamental, porque aí quando eu entrei no ensino médio, aí as coisas já ficaram diferentes. Mas no ensino fundamental, nossa, minha mãe era firme, assim, muito firme. E eu agradeço a ela. Lógico que eu achava ruim, a gente era criança, Tem compromisso, mas, né? tipo, Você foi sabe, importante, eu lembro que uma vez a gente mudou de casa e tinha tarefa, né? E assim, eu nunca deixei de entregar uma tarefa em dia. E aí eu não fiz a tarefa, porque eu ajudei na mudança. Eu tava, tipo, terceira série, segunda série, sei lá, eu tinha uns 8, 9 anos. E aí, quando acabou a mudança, eu falei pra minha mãe assim, mãe, tem tarefa de português. E ela falou assim, você não fez por quê? Eu ajudei na mudança, a gente tava ajudando na mudança. Por isso que eu não fiz. E ela falou assim pra mim, você só vai poder jantar se você terminar a tarefa. A única vez que ela cobrou foi um dia que eu não fiz a tarefa, né? E eu não consegui terminar, lógico, porque já imagina, isso aí eram 9 horas da noite, né? Eu tinha aula de manhã, e na época a gente deitava cedo, né? Então, assim, a única vez que minha mãe cobrou que eu fizesse uma tarefa foi o dia que eu não pude fazer a tarefa porque eu ajudei na mudança. É uma coisa muito doida, né? Essas relações, né? Melhor parar por aqui. Bom, meninos, vocês gostariam de fazer mais algum comentário, contribuir com mais alguma coisa? Que aí o professor Fernando já poderia falar dos módulos 3 e 4, né? Bom, projetar aqui, tá, LG? Perfeito. Aí eu vou tirar a minha aqui. Tá aparecendo aí já, LG? Tá, Tá? tá. Então, meninos, nós vamos então logo aí adentrar no módulo 3, e aí nós vamos falar das metodologias ativas, né? Então, a perspectiva de trazer isso é trazer aspectos teóricos dessas metodologias ativas, a importância dela para a educação, e a partir desse conhecimento nós construímos mapas mentais. Então, é uma das coisas assim que nós vamos aprender nesse módulo é construir esses mapas mentais e buscar, né, nos artigos, na internet, exemplos aí de metodologias ativas na educação básica, por exemplo, no ensino de ciências e biologia. Então, é um módulo que eu vou estar acompanhando vocês, assim, e eu acho que é digamos assim, um aspecto, né, da didática, uma atualidade muito interessante, essa questão do aluno ele ser o protagonista aí do seu processo de aprendizagem, né, e o professor como realmente o mediador. Então, nesse módulo nós vamos tratar sobre esses aspectos. No módulo 4, né,
nós vamos falar de alguns aspectos relacionados à organização, à ação do professor na sala de aula. Então, trouxe aí alguns aspectos para a gente refletir, por exemplo, em relação à dinâmica da aula do professor, a questão da importância da contextualização do ensino dentro da sala de aula, essa questão, assim, de interagir ao aluno e aí, de repente, ter uma pergunta e aí eu não sei responder, e aí como que eu ajo, a importância da interdisciplinaridade, a importância do feedback, né, dos alunos para com você e você para com os alunos. No sentido, assim, de ter retornos, né, retornos que vão fazer com que esse fluxo de interação professor-aluno se torne mais dinamizado e que possíveis problemas de percurso sejam revistos. Então, basicamente, nós vamos falar, assim, desse papel do professor em algumas reflexões aí no módulo 4. É basicamente isso. Eu vou trazer alguns vídeos e vou trazer algumas questões que nós vamos comentar. E aí, de antemão, eu já me coloco à disposição para vocês. Nós estamos lá no grupo do WhatsApp, né? Logo eu vou começar a interagir com vocês por lá também, no sentido de trazer algumas informações, de me colocar à disposição para vocês entrarem em contato comigo por vários canais, como, por exemplo, o WhatsApp ou mesmo o Moodle, né? Então, toda e qualquer dúvida ou toda e qualquer necessidade de orientação, eu vou estar ao inteiro dispor de vocês. Era isso, LG, que eu tinha para falar. Certo. Meninos, eu queria que vocês fizessem agora, então, para a gente encerrar essa atividade síncrona, uma avaliação dessa primeira parte da disciplina, né? O que vocês acharam que funcionou, o que poderia melhorar, quais sugestões vocês têm? E aí, assim, isso é importantíssimo até para a gente pensar os próximos semestres, né? Como a gente pode organizar a disciplina. Então, a palavra é toda de vocês. Eu sei que alguns alunos foram embora, saíram, pode ser por questão de conexão, ou porque tinham que falar, ficaram com medo, vai saber, né, Fernando? Mas, assim, vocês que estão aqui firme e forte, por favor. Só comentar, LG, o Vitor falou uma coisa que eu achei legal, que a minha amiga está aprendendo isso na sua eletiva, verdade. Lá, na minha eletiva que eu estou ministrando, nós estamos dando um olhar, assim, bem legal em relação a essas metodologias de uma maneira um pouco mais aprofundada. E é verdade, Vitor. Pessoal, vocês podem comentar ou por chat ou pelo microfone. Tá? É como se fosse. Para. Sim, a solicitação é que vocês façam, tipo, deem um feedback para a gente, né? É o Ian que não falou nada, tá quietinho aqui, nem abriu a boca ainda. Traga alguma sugestão e o. Pode falar, André. Você não fez, não tem problema. Pode falar. Então, eu acho bastante interessante colocar elemento de ter um vídeo, produzir coisas usando tecnologia, porque a tendência hoje é aumentar essa demanda, né, de aulas, tanto à distância ou aulas a partir de PowerPoint, apresentação de slides. Isso aí que eu mais gosto gostando nessa disciplina. A ideia foi isso mesmo, tá, André? Porque como a disciplina de didática, a ideia foi pensar também em metodologias de avaliação que seja um pouco diferente do convencional. Então, uma atividade que é bem convencional, que é a elaboração de um texto, as outras nem tanto, que usa tecnologia, né? Aí a Bruna também fez um comentário que a produção de texto foi importante, porque eu acho que quando a gente articula, né? Então, você tem lá, por exemplo, algo que vocês estudaram, e se faz uma articulação com o conhecimento de mundo que vocês têm, isso ganha sentido, né? E é bem freiriano, né, Fer? Essa questão do sentido, a gente trazer sentido para as coisas a partir das nossas experiências, né? Valorizar o que o aluno sabe para poder conseguir ter esse movimento, né? O Vygotsky também traz isso, né? Você tem lá os diferentes conhecimentos, eles podem ser tracionados a partir da interação, né?
Então, A partir essa... daquilo que está no cotidiano, né? Isso, E aí, a partir isso. daquilo que está cotidiano, você reflete, você tem a ação sobre. Porque quando você reflete, você tem uma ação sobre aquele aspecto e você ressignifica também, né? Você ressignifica algo que, de repente, a partir daquele conhecimento, daquela realidade que você vive, você passa a ressignificar. Exatamente. Né, e a Bruna colocou, né, que ela fez a produção para fazer o vídeo e que lembrar de um exemplo real do que o texto falava é um exercício interessante, porque você traz cor para a teoria, né? Porque a teoria parece uma coisa tão fria, né, e tão distante. Na verdade, a teoria ela é baseada em diferentes experiências, né? Porque quando um teórico ele formula, né, uma hipótese ou ele elabora, né, um arcabouço teórico sobre uma determinada questão, ele utiliza certos referenciais do mundo, né, para fazer isso e faz as suas reflexões a respeito, né? Então é o processo é assim de produção de conhecimento. Só que a escola precisa incorporar mais isso, né? Da dimensão do que o aluno tem, né? E de que maneira esse conhecimento, que é o conhecimento real, existente, necessário, ele pode ser incorporado, né? Dentro da dinâmica de sala de aula. E Ana, você queria falar alguma coisa, né? Que eu vi que você desligou, que você ligou o microfone, pode falar. Eu queria falar da primeira atividade do texto, né? Que, inclusive, você comentou lá na minha atividade que faltou a parte da minha experiência própria, né? E aí eu queria compartilhar, então, uma agora aqui que eu lembrei do meu ensino médio, que em 2017 foi um ano meio complicado aqui para mim em casa, que eu tive alguns problemas, e isso acabou me atrapalhando um pouco. Eu estava no segundo ano do ensino médio, e aí eu fiquei um pouco, assim, distante dos estudos, essas coisas. Eu fazia as atividades normais, assim, só que eu não tinha muito interesse, sabe? E 2018, depois, né, quando eu estava no último ano, minha professora, inclusive de biologia mesmo, ela tipo, mudou, entrou uma nova professora e, tipo, foi ela que me fez ter vontade de fazer esse curso de licenciatura em ciências biológicas, porque ela trouxe de volta a minha vontade de estudar tudo isso, porque ela explicava muito bem, ela deixava os alunos muito confortáveis na aula dela e foi isso. Ian, por favor, fale para sua professora isso, porque, olha, uma das coisas que me dá assim, uma satisfação enorme é quando algum ex-aluno meu fala, vou fazer biologia porque você me deu aula. Me dá uma felicidade tão grande. Se você puder falar para sua professora, você vai fazer um bem para a humanidade, tá? Sei que o Ian falou, eu me identifiquei muito, porque quando eu fiz meu ensino médio, né, eu tinha um professor, que ele era biólogo, enfim, professor de biologia, e ele tinha umas experiências de vida muito interessantes. Por exemplo, né, ele contava pra gente, eu ficava fascinado, e quando ele fazia alguns trabalhos, se não me engano, de etnobotânica, e aí ele ia para as tribos. Ele ficava Sim. contando essas experiências, né? E ao mesmo tempo, a maneira com que ele abordava o conteúdo era interessante e as provas era muito raciocínio, né? Então você tinha que raciocinar para se sair bem. Então ele foi uma pessoa que me marcou assim e que me fez ver esse universo da biologia como algo assim, nossa, eu quero isso para mim. Quando eu estava, eu entrei para o curso de ciências biológicas, quando eu estava finalizando o meu curso lá para o sétimo semestre, aí veio os estágios supervisionados e ele entrou como professor substituto e ele foi meu professor no estágio. Gente, foi uma alegria, assim, indescritível, porque aí eu já estava numa outra posição, estava numa posição de aluno, só que aquele aluno que seria futuro professor. Então foi uma troca muito bacana. Professor Ney, nunca mais eu esqueço também. É muito legal, assim, pensar sobre como que as pessoas, né, como que a escola nos influencia a nossa existência. A Bruna colocou que ela teve essa professora, né, que foi marcante para ela, e ela comentou que a professora falta chorar quando ela fala, né, que ela quer ser professora por causa dela. É legal. Isso assim, se vocês tiverem algum professor que marcou, gente, vocês tiverem contato com o professor e puderem contar isso para ele, porque se esses professores marcaram vocês,
é porque eles estão assim, eles estão fazendo algo mais do que ser só um professor, É. sabe? É uma coisa que está para além. Eles Do não estão ali, conteúdo. Além do entende? conteúdo, né, LG? Exato. É a E vida, provavelmente, exatamente. é o viver. E devem ter se preparado, né? Porque professores que tocam a gente são professores que estão preparados para ser professores, né? Então, além de ter essa questão, é, ter essa, digamos assim, essa influência pessoal, para que a pessoa consiga chegar nesse nível de influência, ele também se prepara para ser professor. Não faz isso de forma aleatória. Deve ter estudado metodologia de ensino, deve ter refletido sobre a prática, entendeu? Então, assim, é um processo bastante complicado esse. Então, assim, os professores merecem essa atenção. Então, se vocês puderem compartilhar com eles, façam isso. Eu não tive uma experiência legal com os professores de biologia, sabe, Fer? Inclusive, outro dia, uma das professoras que foi o professor de biologia no ensino médio, ela comentou alguma coisa, eu postei alguma coisa, e aí ela postou assim, como comentário, que eu já era biólogo antes mesmo de fazer faculdade. Ela colocou porque ela dava aula de biologia, mas ela não gostava daquilo, ela, sei lá o que ela estava fazendo ali. E aí eu questionava muito, né, porque eu gostava muito de biologia, porque eu fiz biologia porque eu sempre gostei de biologia muito, né, e eu não tive problema com os meus professores de biologia, não. Mas os de ciências, no fundamental, eles foram legais. Tem uma professora que, assim, toda vez que eu vejo, meu olhinho brilha, assim, que é a Dona Maria das Graças. Ela deu aula para mim no sexto e no sétimo ano. Gente, nossa, amor eterno por essa mulher. Mas os meus bons professores foram os de matemática. Eu só tive professores ótimos de matemática. Que eu vejo também, meu olho brilha. Quase que fui fazer matemática por causa disso. Vitor, vou falar uns comentários que eu achei interessante. O Sim. Vitor fala assim, ó, eu tive uma professora que me marcou bastante hoje em dia e passa pela rua e nem olha pra mim. Gente, isso já aconteceu comigo, mas eu entendo, sabe, assim, no meu caso, né, eu entendo, porque a gente tem que levantar hipóteses por que isso acontece, né? A minha professora de estágio, uma das minhas professoras de estágio, uma vez eu a encontrei no supermercado, ela não lembrou de mim, ela tinha muitos alunos, mas isso, o fato dela não lembrar, não importa, cara, ela me marcou, porque ela dava uma disciplina de educação, saúde e sexualidade, e assim, cara, foi uma das disciplinas que eu gostei da universidade, então ela me marcou. E depois, como já tem muito tempo que eu saí da universidade, né? Às vezes, gente, acontece. Eu acho que o Gustavo nem tanto. O Gustavo tem uma memória, gente. Eu não sei, Gustavo, mas tem uma memória ótima. Eu não sei como que eu vou ser quando eu tiver mais velho, sabe? Mas às vezes essas questões das memórias afetam a nossa vida. Não sei o que você pensa, LG. Eu concordo com você. Eu acho que não é nem pessoal, viu? Porque você pensa, por exemplo, um professor que dá aula, sei lá, 30 anos e que tinha turmas de 40 alunos e várias turmas, né? Você imagina que ao longo da vida ele vai ter quase 100 mil alunos, talvez. Entendeu? Uma coisa, porque assim, pensa, o cara dá aula para 10 turmas de 40 alunos, ele dá aula para 400 alunos, né? 400 alunos. Você multiplica por 30, 3 vezes que nós fui 15 mil alunos na vida. Não sei mil, tô louco. 15 mil. É muita coisa para lembrar, né? Mas assim, eu já tive professores que lembravam o nome e sobrenome de todo mundo. Eu tive um professor na graduação que você falava o nome e o sobrenome para ele uma vez e ele já sabia nas outras aulas. Ele chegava na segunda aula e falava, você é o fulano de tal, todo mundo, assim. Mas ele era da sistemática vegetal, né? Que eu acho que está acostumado com essa questão das nomenclaturas, vai saber. E, Você comentou, André, achei que legal aqui, ó. O André fala assim: comigo foi o contrário, foram professores que eu particularmente julgava ruins, me fizeram ir para a área de ensino para fazer alguma coisa uma diferença positiva. Eu me identifico com essa fala, André, porque eu fico pensando, não questão de professor, mas questão pessoal mesmo, de família, né? Eu tive um familiar que falava: não, você não vai conseguir, você não vai fazer. E aí, às vezes, como a gente encara uma situação na vida, você pode pegar aquilo como força. Você pode falar assim: não, isso que você está falando, eu não concordo e eu vou em frente, né? Então, eu acho que, de repente, tem determinadas posturas na vida que a gente, às vezes, pode caminhar nesse sentido. Algo que é, digamos assim, aparentemente ruim, pode se tornar uma força para você ir para frente. Eu penso assim. espera só um minutinho que meu computador está quase desligando, espera um pouquinho.
Voltei, desculpem. Eu concordo com o Fernando, acho que o Vitor também fala dessa questão que a professora não tinha como ele não reconhecê-lo porque é de cidade pequena, e que o Vitor teve mais experiências ruins do que boas, né? Ao longo da graduação, vocês vão estudar várias questões a respeito da formação de professores mesmo, e talvez vocês vão entender por que alguns professores acabam sendo assim, sabe, gente? Porque assim, você tem uma questão mesmo estrutural que pode produzir uma desmotivação muito grande também em quem está na área. Então, assim, ao longo da graduação, vocês vão ponderar isso um pouco mais e em algumas situações vocês vão até mudar de ideia. E vocês vão entender, na verdade, por que talvez um professor ele tenha tido mais didática, outro tenha tido menos didática, sabe? Tem várias questões que estão em jogo aí. Né? E é assim, uma coisa que é importante vocês terem em mente é vocês tentarem ser os melhores professores que vocês puderem, né? E como é que vocês vão fazer isso? Pensando na questão do conteúdo que vocês vão ensinar, mas também pensando que esse conteúdo é ensinado de um jeito, né? Ou de vários jeitos, de várias formas. E isso a didática se preocupa, né? Nessas maneiras, né? Que a gente pode traduzir esses conteúdos científicos em conteúdos de ensino. Essas, assim, gente, a gente que escolhe nessa carreira de docência, é incrível tanto que essas experiências escolares, elas são importantes, né, para a nossa formação de professores. Existem vários trabalhos, né, que estudam isso, né, de que maneira a formação, né, como que na formação de professor essa escolarização, né, impactua o ser professor, né, e assim, é muito forte, muito forte. Eu particularmente, eu não posso reclamar, porque eu acho que eu tive mais bons professores do que maus professores. Alguém relatou de professor que dava leitura, resumo para ler e ficava fazendo outra coisa. Você tem que pensar o seguinte, Vitor, eu e o Fernando, de uma época que não existia celular, quando estava na educação básica. Então, os professores, eles não iam olhar celular. Mas o que eles faziam? Liam revista, liam jornal, né? E mandavam você fazer resumo e questionário. Então, isso sempre teve. O que mudou foi, ao invés de ter uma revista, né, tipo Capricho, não. Aí as professoras ali, a Cláudia, né? Cláudia, como é que chamava aquela? L, que tinha umas revistas assim, né? E aí os homens liam Placar, Quatro Rodas, jornal, né? O Vitor, assim, eu respeito profundamente, assim, as suas experiências, independente de como elas aconteceram, né, porque é algo que faz parte da tua história, né, então, eu tô lendo aqui os seus comentários e não invalido, sabe, essa não é minha intenção de invalidar, a gente tá aqui num bate-papo, falando das nossas experiências, e a gente tem que valorizar e saber que cada indivíduo teve aí os seus processos, né? E faz parte, assim, dessa nossa existência, todos esses processos, eles positivos ou negativos. Aí isso, o Vitor relata aqui que a avó dele morreu quando ele estava no primeiro ano do ensino médio. O Ian também relatou que ele passou por alguma situação pessoal, que isso muda a nossa relação com a escola, né? A gente não consegue estar íntegro na escola se a gente sofre, né, algum tipo de perda, né, de qualquer que seja a perda, tá, gente? Aí no caso foi um familiar, mas sabe, perda de trabalho, algum familiar perder trabalho, e um monte de questões assim, elas interferem na nossa relação com a escola, né? Então, assim, é muito complexo. Então, a reflexão que a gente tem que fazer enquanto futuros professores é que essa é uma profissão que ela demanda digamos assim, um processo de reflexão sobre a prática constante e de estudo a respeito do que é ensinar, né? Qual é o grande desafio, por exemplo, que a gente está enfrentando agora nesse período suplementar? A gente tem que adequar uma prática de ensino que a gente está acostumado a fazer no presencial, utilizando tecnologia de informação e comunicação, ao mesmo tempo que aquela didática que serve para uma interação presencial não serve mais para cá. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu hoje. Vocês perceberam quão difícil foi vocês começarem a interagir? Se isso é numa sala de aula presencial, é muito fácil forçar a interação. Um olhar que você dá para o aluno, você já consegue desencadear um processo de interação, né? Aqui você tem que ficar, né,
provocando, um pouco mais complicado, vocês ficam um pouco mais intimidados, né? Talvez porque grave, não sei. É, e aí também vocês não estão vendo o rosto dos colegas, então não tem o feedback, então não dá para perceber, não tem um termômetro, né? Se o que a gente disse foi legal ou não, né? Então é outra dimensão. Mas faz parte do ser professor, né? Ser professor é você se deparar com isso. Então, essa é uma situação que a gente está vivendo agora. O que vai acontecer, por exemplo, daqui 5 anos, né? Como que vai funcionar? A gente consegue manter o mesmo esquema de ensinagem que a gente tem hoje, daqui 5 anos? Se alguém conseguir, eu gostaria de bater palmas, porque muda a informação disponível, muda os recursos que você pode utilizar para implementar os processos de ensino-aprendizagem, muda as gerações e a forma delas encararem, né, e perceberem e aprenderem. Então, alguém que consiga manter durante 5 anos, mesmo após um período curto de 5 anos, a mesma didática, entre aspas, eu gostaria de entender o que está acontecendo, porque é aquela história do rio, né? Não é possível você se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque a água passa e você também está amadurecendo. Ao mesmo tempo que o rio passa, você também está passando por experiências, né? E assim, eu que sou da área de evolução, para mim é tão óbvio que as mudanças elas são necessárias e existem, né? Não sei, mas é mais algumas reflexões, uns devaneios, né? Agora foi um devaneio, né, Fernando? A gente tá, né, é um bate-papo, né, gente, é um diálogo mesmo. A Débora coloca assim, olha, meu professor de matemática do ensino médio vivia conversando comigo nas autoavaliações, né, sobre problemas que eu parecia estar mais distante das aulas. Eu achava isso muito fofo e atencioso. E aí me faz pensar, assim, um pouco na dimensão afetiva, né, dessa relação professor-aluno, dessa questão do cuidado com o outro, né? Então, assim, lógico, cada um tem o seu jeito, a sua maneira, mas essa dimensão, ela pode estar presente sim, né? Ela pode estar colaborando. Eu também tive professores que, de repente, me trouxeram esse aspecto aí que a Débora está falando. Eu acabei de compartilhar aqui no chat. Tem um artigo na UOL, a UOL Educação ela tem às vezes algumas coisas legais, sabe? Vale a pena dar uma consultada. E aí eles trazem nessa discussão da importância da afetividade, né? Porque as relações estão se tornando mais frias, mas no ambiente escolar é muito importante que a afetividade ela exista, né? E até tem um pensador que é o Vallon, que ele trabalha muito essa dimensão da afetividade nos processos de ensino, né? Eu não sei se alguma disciplina vocês vão estudar a abordagem do Vallon, sabe? Que ele que traz esse olhar da afetividade, sabe? E esse artigo é um artigo simples, ele é um artigo, não é científico, tá, gente? Ele é um artigo de divulgação. Então é para o grande público, mas ele discute essas questões, né? Da dimensão afetiva, que a Débora traz aqui como exemplo enquanto aluna, mas o impacto, né? É um impacto positivo. E aí eu volto na fala do Vitor, né, analisando o texto também, essa questão da afetividade está ligada a tanto aspectos positivos ou negativos, porque isso leva aí que o indivíduo tenha sensações internas como externas, né? Então a gente não pode descartar que dentro dessa dimensão afetiva existe aí essas questões também, digamos assim, negativas, né, nas relações, e isso está relacionado à afetividade. Exato. Bom, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, meninos? Então acho que a gente pode encerrar, né, Fer? Sim. Eu só, Bom, antes de encerrar, meninos, assim, eu queria dizer, assim, que eu me coloco à disposição, o professor Gustavo também, eu queria falar assim, Gustavo, que é muito bom trabalhar com você, que é uma boa troca, né, e que a gente está aí tentando fazer o melhor que a gente consegue aí nesse PSE, e a gente se coloca, meninos, à disposição para vocês, trocar uma ideia, aprofundar um determinado assunto. Então, que nesse esse período ele possa ser o mais proveitoso possível, né? E se nesse percurso acontecer algo que de repente precisa ser ajustado,
que se precisar, às vezes o aluno precisa de tempo para amadurecer uma determinada atividade, né? Que o diálogo ele está aberto, né? Então vamos interagir. E eu gostaria muito, muito que vocês chegassem ao final da disciplina, né? Vamos chegar, esse é o meu desejo, que os meus alunos cheguem ali no final da disciplina, das disciplinas que eu estou ministrando. Eu tenho o mesmo desejo que você, viu, Fer? Também gostaria de agradecer a parceria, que desde quando, né, eu entrei no FTM, a gente tem essa parceria. Muito bom trabalhar com você, acho que a gente consegue ter pontos em comum muito importantes, mas pontos divergentes que se complementam, né? Isso que é legal trabalhar com gente que você concorda, mas também que discorda em alguns pontos. Isso também é vigotskiano, né? Porque quando você entra numa situação essa situação da tensão, né? De um saber que você, porque uma contradição talvez seja um saber que você não tenha, ou que você não saiba, né? E isso pode provocar uma mudança, né? Ou talvez a mudança pode ser dupla, né? Mas é muito bom trabalhar com você também. E estou gostando bastante do esquema da didática esse semestre, acho que está mais funcional do que o semestre passado. Gostei dessa questão dos encontros síncronos, né? Não precisa fazer muitos. A gente vai ter 3, no semestre passado a gente não fez nenhum, né? Então acho que vale a pena a gente incorporar nos próximos semestres. E estou gostando bastante da turma, eu fiquei muito satisfeito mesmo com os textos, sabe? Eu acho que bacana. Também tem esse desejo do Fernando que todo mundo consiga chegar, né, íntegro e com algumas reflexões importantes sobre a didática, né, que seja incorporada de alguma maneira na prática docente de vocês. E agradeço demais vocês terem, né, aguentado até agora aqui na sexta-feira, porque sexta-feira é difícil, né, gente? Ainda mais nesse período que acaba sendo um pouco mais desgastante, e vocês estão de parabéns. Né? E qualquer coisa também estamos lá. A gente, grupo do WhatsApp, o AVA do Moodle, e é isso. A gente vai trocando ideia e vai tentando se ajudar. Certo? Certo, ok. Boa noite a todos, então, meninos. Boa noite, professores. Boa noite, boa noite. Boa noite. Até mais, Débora.